Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 6 da parte 3 do livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Parte 3. Líderes precisam de seguidores. Capítulo 6. Quando surge a confiança. Dizer que a maioria dos funcionários da empresa se sentia constrangida ao trabalhar seria pouco. Não era segredo que se sentiam maltratados. E se uma empresa maltrata seu pessoal, imagine como os funcionários tratam os clientes. A bola de neve segue montanha abaixo e, se você estiver lá na base, recebe todo o impacto. E em uma empresa, essa pessoa geralmente é o cliente. Durante a década de 1980, era assim na Continental Airlines, considerada a pior companhia aérea em atividade. Consegui perceber qual era o maior problema no momento em que entrei pela porta em fevereiro de 1994, escreveu Gordon Bethany em From Worst to First, do último ao primeiro. O relato em primeira mão sobre a virada da Continental por seu CEO. Era um lugar deprimente de se trabalhar. Os funcionários eram grosseiros com os clientes, grosseiros uns com os outros e tinham vergonha da companhia. Não se pode ter um bom produto sem pessoas que gostem de vir trabalhar. Simplesmente não dá, declara ele. Reb Kelleher, o presidente da Southwest durante 20 anos, era considerado um herege por postular a noção de que é responsabilidade da companhia zelar em primeiro lugar por seus funcionários. Funcionários satisfeitos garantem clientes satisfeitos, defendia ele. E clientes satisfeitos garantem acionistas satisfeitos, nessa ordem. Felizmente, Bethany compartilhava essa herética crença. Alguns poderiam alegar que o motivo para a cultura reinante da Continental ser tão tóxica era o fato de a companhia estar em dificuldades. Eles diriam que, para um executivo, é difícil se concentrar em qualquer coisa além de sobrevivência quando uma companhia enfrenta tempos difíceis. Quando voltarmos a ser lucrativos, dizia a lógica, olharemos para todas as outras coisas. E, sem dúvida, durante a década de 1980 e o início da de 1990, a Continental lutou. A companhia entrou em recuperação judicial 2 vezes em 8 anos. Uma em 1983 e outra em 1991. E teve 10 CEOs em uma década. Em 1994, ano em que Bethany assumiu como novo CEO, a companhia tinha perdido 600 milhões de dólares e estava em último lugar em todas as categorias de avaliação de desempenho. Mas esse cenário não durou muito depois da chegada de Bethany. Logo no ano seguinte, a Continental teve lucro líquido de 250 milhões de dólares e foi ranqueada como uma das melhores companhias onde se trabalhar nos Estados Unidos. E embora a Bethany tenha feito importantes mudanças para melhorar as operações, os maiores ganhos foram em uma categoria de desempenho quase impossível de medir: a confiança. A confiança não surge simplesmente porque um vendedor traçou um quadro racional dos motivos pelos quais um cliente compraria um produto ou serviço, ou porque um executivo promete mudanças. A confiança não é uma lista de itens a serem conferidos. Cumprir com todas as suas responsabilidades não gera confiança. A confiança é um sentimento, não uma experiência racional. Confiamos em certas pessoas e companhias, mesmo quando as coisas dão errado, e não confiamos em outras, mesmo que tudo aconteça exatamente como deveria. Uma lista de itens verificados não garante que haja confiança. A confiança começa a surgir quando temos a sensação de que outra pessoa ou organização é movida por outras coisas
que não seu próprio ganho. Com a confiança vem um sentido de valor, um valor real, não apenas valor equacionado em dinheiro. Valor, por definição, é a transmissão de confiança. Você não pode convencer alguém de que tem valor, assim como não pode convencer alguém a confiar em você. Você tem que conquistar a confiança, comunicando e demonstrando que compartilha os mesmos valores e crenças. Você tem que falar sobre seu porquê e demonstrá-lo com o que você faz. Reiterando, um porquê é só uma crença. Como são as ações que adotamos para realizar essa crença. E os quês são os resultados dessas ações. Quando os três estão em equilíbrio, a confiança é construída e o valor é percebido. Foi isso que Bethany conseguiu fazer. Existem muitos executivos talentosos com aptidão para gerenciar operações, mas uma grande liderança não se baseia apenas em grande habilidade operacional. Liderar não é a mesma coisa que ser líder. Ser líder significa que você tem o posto mais alto na hierarquia, seja por tê-lo conquistado, por sorte ou por ter manobrado na política interna. Liderar, no entanto, significa que outros o seguem voluntariamente, não porque sejam obrigados, não porque são pagos para isso, mas porque querem. Frank Lorenzo, o CEO que antecedeu Bethany, pode ter sido o líder da Continental, mas Gordon Bethany soube como liderar a companhia. Os que lideram são capazes de fazer isso porque os que o seguem confiam que suas decisões são tomadas em prol do melhor e mais fundamental interesse do grupo. Em troca, os que confiam trabalham duro porque sentem como se estivessem trabalhando por algo maior que eles mesmos. Antes da chegada de Bethany, o acesso ao 20º andar da sede da companhia, o andar dos executivos, era proibido à maioria das pessoas. As salas dos executivos ficavam trancadas. Apenas os vice-presidentes sêniores ou executivos de hierarquia superior tinham permissão para subir. Era preciso ter um cartão-chave para entrar no andar. Havia câmeras de segurança por toda a parte e guardas armados percorriam o lugar para eliminar qualquer dúvida e deixar claro que a segurança não era brincadeira. Era óbvio que a companhia tinha problemas de confiança. Uma das histórias que corria de boca em boca era que Frank Lorenzo não tomava nenhum refrigerante nos aviões da Continental se ele mesmo não abrisse a lata. Ele não confiava em ninguém. Por isso, não é preciso recorrer à lógica para explicar por que ninguém confiava nele. É difícil liderar quando aqueles que você supostamente deveria estar liderando não estão inclinados a segui-lo. Bethany era muito diferente. Ele compreendeu que, além de suas estruturas e sistemas, uma companhia não é nada mais que uma coleção de pessoas. Você não mente para seu médico, diz ele, e não podemos mentir para seus funcionários. Bethany começou a mudar a cultura ao dar a cada um algo em que pudesse acreditar. E o que, especificamente, ele lhes deu para acreditarem que podiam transformar a pior companhia do setor na melhor empresa aérea com exatamente as mesmas pessoas e a mesma infraestrutura. Na faculdade, eu tive um companheiro de quarto chamado Howard Jerushimovitz. Hoje um advogado em Chicago, Howard aprendera desde pequeno algo sobre um desejo humano muito simples. Crescendo nos subúrbios da cidade de Nova York, ele jogava no pior time da liga infantil de beisebol. Eles perdiam quase todas as partidas que jogavam, e não por pequenas margens de pontos, eram aniquilados com regularidade. Seu técnico era um homem bom e queria incutir uma atitude positiva nos jovens. Depois de uma de suas derrotas mais constrangedoras, o técnico reuniu o time e lembrou-lhes: não importa quem ganha e quem perde, o que importa é como vocês jogam. A essa altura, o jovem Howard
ergueu a mão e perguntou: então por que contamos os pontos? Ainda muito jovem, Howard compreendeu o desejo muito humano de vencer. Ninguém gosta de perder e as pessoas mais saudáveis vivem para vencer. A única variação é o tipo de contagem que fazemos. Para alguns, é o dinheiro. Para outros, a fama ou os prêmios. Para alguns, é poder, amor, uma família ou realização espiritual. O parâmetro é relativo, mas a vontade de vencer é a mesma. Um bilionário não precisa trabalhar. O dinheiro torna-se um modo de fazer a contagem, uma avaliação relativa de como as coisas estão indo bem. Mesmo um bilionário que perde milhões por causa de uma decisão ruim é capaz de ficar deprimido, embora o impacto da perda do dinheiro seja zero em seu estilo de vida. Ninguém gosta de perder. O ímpeto para vencer não é, em si mesmo, algo ruim. Os problemas surgem, porém, quando o parâmetro se torna a única medida do sucesso, quando o que você conquista não está mais ligado ao porquê que levou você a se dispor a conquistá-lo. Para começo de conversa, Bethany dispôs-se a provar a todos na Continental que, se quisessem, poderiam vencer. E a maioria dos funcionários ficou lá para descobrir se ele tinha razão. Houve algumas exceções. Um executivo que certa vez reteve um avião porque estava atrasado foi convidado a deixar a empresa, assim como outros 39 dos 60 executivos sêniores que não acreditaram. Não importa quanta experiência tinham ou os argumentos que apresentaram. Todos foram convidados a se retirar, caso optassem por não jogar com a equipe e não fossem capazes de se adaptar à nova cultura que Bethany estava tentando construir. Não havia lugar para os que não acreditavam na nova Continental. Bethany sabia que montar uma equipe que saísse para o jogo e ganhasse exigia mais do que o blá 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 de alguns discursos e bônus para os executivos sêniores se atingissem determinadas metas de receita. Ele sabia que, se quisesse um sucesso real e duradouro, as pessoas teriam que vencer, não por ele, não pelos acionistas, nem mesmo pelos clientes. Para que o sucesso durasse, os funcionários da Continental precisavam querer ganhar por eles mesmos. Tudo o que Bethany falava era em termos de como isso beneficiaria os funcionários. Em vez de lhes dizer que mantivessem os aviões limpos para os clientes, ele salientava algo mais óbvio. Todos os dias, eles vinham trabalhar nos aviões. Os passageiros iam embora depois do voo, mas muitos dos comissários tinham que ficar pelo menos mais uma viagem. Seria muito mais agradável vir trabalhar se o ambiente de trabalho estivesse mais limpo. Bethany também removeu todas as medidas de segurança no 20º andar e instituiu uma política de portas abertas. Ele se tornou incrivelmente acessível. Era comum ele aparecer no aeroporto e carregar bagagens com alguns dos carregadores. De agora em diante, aquilo era uma família e todos deviam trabalhar juntos. Bethany se concentrou nas coisas que sabia serem importantes. E para uma companhia aérea, a coisa mais importante é manter os aviões operando no horário. No início da década de 1990, antes da chegada de Bethany, a Continental tinha o pior índice de pontualidade entre as 10 maiores companhias aéreas do país. Assim, Bethany disse aos funcionários que todo mês em que o índice de pontualidade da Continental estivesse entre os 5 melhores, todos os funcionários receberiam um cheque no valor de $65. Considerando que em 1995 a Continental tinha 40 mil funcionários, cada mês de pontualidade custava à companhia colossais $2,5 milhões. Mas Bethany sabia que estava fazendo um bom acordo.
O atraso crônico custava 5 milhões de dólares por mês em despesas como perdas de conexão e consequente hospedagem noturna para os passageiros. Porém, o mais importante para ele foi o que esse programa de bônus fez pela cultura da companhia. Pôs dezenas de milhares de funcionários, inclusive gerentes, olhando na mesma direção pela primeira vez em anos. Era o fim dos dias em que somente os executivos sêniores usufruíam dos benefícios do sucesso. Todos recebiam seus 65 dólares quando a companhia se saía bem, e ninguém recebia se ela não atingisse suas metas. Bethany até insistiu para que o cheque fosse enviado em separado. O valor não era simplesmente acrescentado ao salário. Esse era um pagamento diferente. Era um símbolo de vitória. E em cada cheque, uma mensagem os lembrava de por que vinham trabalhar. Obrigado por ajudar a fazer da Continental uma das melhores. Nós dimensionamos coisas para que os funcionários pudessem realmente ter controle, disse Bethany. Colocamos em jogo algo em que os funcionários pudessem ganhar ou perder juntos, não em separado. Tudo o que faziam deixava as pessoas com o sentimento de que estavam naquilo juntas, e estavam. A única diferença entre você e um homem das cavernas é o carro que você dirige. O motivo para a raça humana ter sido tão bem sucedida não é o de sermos os animais mais fortes. Longe disso. Tamanho e poder, por si sós, não garantem sucesso. Tivemos sucesso como espécie graças à nossa capacidade de formar culturas. Culturas são grupos de pessoas que se reúnem em torno de um conjunto comum de valores e crenças. Quando compartilhamos valores e crenças, criamos confiança. A confiança nos outros permite que confiemos na ajuda deles para proteger nossos filhos e assegurar nossa sobrevivência pessoal. A possibilidade de sair da toca para caçar ou explorar, confiando que a comunidade vai proteger sua família e suas coisas até você voltar, é um dos fatores mais importantes na sobrevivência e no avanço de nossa espécie. Dizer que confiamos nas pessoas que têm valores e crenças em comum conosco não é em si mesma uma afirmação profunda. Existe um motivo para não sermos amigos de todas as pessoas que conhecemos. Somos amigos de pessoas que enxergam o mundo da mesma forma que nós, que compartilham nossas ideias e nosso conjunto de crenças. Não importa quanto alguém pareça, no papel, ser compatível com você. Apenas isso não garante uma amizade. Pode-se pensar nisso em uma macro escala também. O mundo está cheio de culturas diferentes. Ser americano não é melhor do que ser francês. São culturas diferentes. Nem melhores, nem piores. Apenas diferentes. A cultura americana valoriza fortemente ideais de empreendedorismo, independência e autoconfiança. Chamamos esse porquê de sonho americano. A cultura francesa valoriza fortemente ideais de identidade unificada, confiança de grupo e joie de vivre. Repare que usamos uma expressão em francês para descrever um estilo que prioriza a alegria de viver. Coincidência? Talvez. Algumas pessoas se encaixam bem na cultura francesa e algumas pessoas se encaixam bem na cultura americana. Não é uma questão do que é melhor ou pior. São apenas diferentes. A maioria das pessoas que nasce e é educada em uma cultura vai, por razões óbvias, acabar se encaixando razoavelmente bem nessa cultura. Mas nem sempre é assim. Há pessoas que cresceram na França e nunca se sentiram pertencentes ao país, estão desajustados em sua própria cultura. Por isso se mudaram, talvez para os Estados Unidos, movidos pelos sentimentos que têm em relação ao porquê daquela cultura, foram atrás do sonho americano e emigraram. Disse sempre que os Estados Unidos são abastecidos em grande parte por imigrantes,
Mas é falsa a noção de que todos os imigrantes têm espírito empreendedor. Talvez apenas aqueles que são visceralmente atraídos para os Estados Unidos. É isso que faz um porquê. Quando é compreendido com clareza, atrai pessoas que acreditam na mesma coisa. E presumindo que se encaixam bem naquilo em que os americanos acreditam e em como eles fazem coisas, esses imigrantes dirão: eu gosto daqui ou eu amo este país. Essa reação visceral tem pouco a ver com os Estados Unidos e mais a ver com as próprias pessoas. É como se sentem em relação à oportunidade e à capacidade de prosperar em uma cultura à qual sentem que pertencem, ao contrário daquela de onde vêm. Dentro do grande porquê que são os Estados Unidos, isso se subdivide ainda mais. Algumas pessoas se adaptam melhor a Nova York e outras a Minneapolis. Uma cultura não é melhor ou pior do que a outra, é apenas diferente. Muitas pessoas sonham em se mudar para Nova York, por exemplo, atraídas pelo glamour ou por perceber na cidade uma oportunidade. Chegam com aspirações de alcançar grandes feitos, mas não consideram, antes de fazer a mudança, se vão se adaptar à cultura. Alguns conseguem, muitos não. Inúmeras vezes tenho visto pessoas virem a Nova York com grandes esperanças e sonhos, mas ou não encontram o trabalho que queriam, ou encontram, mas não aguentam a pressão. Não são tolos, fracos ou ruins, apenas não se encaixaram bem. Eles podem ficar em Nova York e se esforçar mais do que o necessário, odiando seus empregos e suas vidas, ou podem se mudar. Quando se mudam para uma cidade na qual se adaptam melhor, Chicago, São Francisco ou qualquer outro lugar, não raro ficam mais felizes e são mais bem-sucedidos. Racionalmente, Nova York não é melhor ou pior do que outras cidades. Apenas não é a ideal para todo mundo. Como todas as cidades, só é a certa para aqueles que se adaptam bem a ela. O mesmo pode ser dito de qualquer lugar que tenha uma cultura forte ou uma personalidade reconhecível. Nós nos saímos melhor em culturas nas quais nos encaixamos, em lugares que refletem nossos próprios valores e nossas crenças. Assim como o objetivo não é fazer negócios com alguém que apenas quer o que você tem, mas com pessoas que acreditam no que você acredita, também é benéfico viver e trabalhar em um lugar onde você vai prosperar naturalmente, porque seus valores e suas crenças se alinham aos valores e às crenças daquela cultura. Pense um instante sobre o que é uma companhia. Uma companhia é uma cultura, um grupo de pessoas que se reúne em torno de um conjunto comum de valores e crenças. O que une uma companhia não são produtos ou serviços. O que a torna forte não é o tamanho ou a pujança, é a cultura, a noção de que há crenças e valores que todos, do CEO até o recepcionista, compartilham. Assim, segue-se a lógica. O objetivo não é contratar pessoas que apenas tenham uma coleção de aptidões de que você necessita. O objetivo é contratar gente que acredita naquilo em que você acredita. Encontrando as pessoas que acreditam naquilo em que você acredita. No início do século XX, o aventureiro inglês Ernest Shackleton começou a explorar a Antártida. Roald Amundsen, um norueguês, acabava de se sagrar o primeiro explorador a chegar ao Polo Sul, deixando uma conquista remanescente: a travessia do continente pela ponta mais meridional da Terra. A parte terrestre da expedição deveria começar no frígido Mar de Weddell, abaixo da América do Sul, e atravessar 2.700 quilômetros, passando pelo Polo até o Mar de Ross, abaixo da Nova Zelândia. O custo na época, na estimativa de Shackleton, seria de cerca de $250 mil. A travessia do continente polar do Sul será a maior jornada polar já empreendida, disse Shackleton
a um repórter do The New York Times em 29 de dezembro de 1913. Os campos desconhecidos e ainda não conquistados no mundo estão diminuindo, mas ainda resta este grande trabalho. Em 5 de dezembro de 1914, Shackleton e uma tripulação de 27 homens partiram para o mar de Weddell no Endurance, um navio de 350 toneladas que fora construído com recursos de doadores privados do governo britânico e da Real Sociedade Geográfica. Àquela altura, a Primeira Guerra Mundial se intensificava na Europa e o dinheiro estava cada vez mais escasso. Doações feitas por crianças de escolas inglesas pagaram as matilhas de cães, mas a tripulação do Endurance nunca chegaria ao continente da Antártida. Apenas poucos dias depois de deixar a ilha da Geórgia do Sul, no Atlântico Sul, o navio deparou, quilômetro após quilômetro, com blocos de gelo e logo ficou preso, pois o inverno estava chegando adiantado e com grande fúria. O gelo se fechou em torno do navio e Shackleton e sua tripulação ficaram encalhados no Oceano Atlântico durante 10 meses, enquanto o Endurance se desviava lentamente para o norte, até que a pressão das banquisas de gelo acabou por esmagar o navio. Em 21 de novembro de 1915, a tripulação o viu afundar nas águas geladas do mar de Weddell. Encalhados no gelo, a tripulação do Endurance embarcou em seus 3 botes salva-vidas e aportou na minúscula ilha Elefante. Lá, Shackleton deixou para trás todos menos 5 de seus homens e embarcou em uma arriscada jornada de 1.300 quilômetros de mar, encapelado para buscar ajuda, que eles por fim encontraram. O que faz a história do Endurance ser tão notável não é a expedição em si, mas o fato de que no decorrer de todo esse martírio ninguém morreu. Não há histórias de pessoas precisando se alimentar de outras pessoas, nem de motins. Não foi sorte, foi porque Shackleton contratou quem se encaixava no projeto, encontrou as pessoas certas para o trabalho. Quando você preenche os quadros de uma organização com gente que se encaixa nela, que acredita naquilo em que você acredita, o sucesso é consequência natural. E como foi que Shackleton achou essa incrível tripulação? Com um simples anúncio no The Times de Londres. Compare isso com a maneira como contratamos pessoas. Da mesma forma que Shackleton, postamos anúncios. Às vezes, contratamos um recrutador para que ele encontre alguém para nós. Mas, de forma geral, o processo é o mesmo. Apresentamos uma lista de qualificações para o trabalho e nossa expectativa é que o melhor candidato será aquele que se encaixe melhor nesses requisitos. A questão é como redigimos esse anúncio. Todos mencionam o que e se esquecem do porquê. O anúncio de precisa-se diria: precisa-se de executivo de contas com no mínimo 5 anos de experiência e conhecimento do setor. Venha trabalhar para uma companhia fantástica e em rápida ascensão, com salários acima do mercado e muitos benefícios. Haverá montanhas de candidatos, mas como saberemos quem se encaixa melhor? O anúncio de Shackleton para membros da tripulação foi diferente. Ele não disse o que estava procurando. Seu anúncio não foi: precisa-se de pessoas para uma expedição. Mínimo de 5 anos de experiência. Obrigatório saber içar uma vela mestra. Venha trabalhar para um fantástico capitão. Em vez disso, o que Shackleton estava buscando eram aqueles que tivessem algo mais. Procurava uma tripulação que pertencesse a uma expedição como aquela. Seu anúncio real foi assim: precisa-se de homens para uma jornada arriscada. Salários baixos, muito frio, longos meses no escuro total, perigo constante, retorno seguro duvidoso, honra e reconhecimento em caso de sucesso. As únicas pessoas que se candidataram ao emprego foram as que leram o anúncio e o acharam fantástico.
Elas amavam desafios intransponíveis. Os únicos candidatos eram sobreviventes. Chacautem só contratou gente que acreditava no que ele acreditava. A capacidade de sobreviver estava assegurada. Quando funcionários se identificam com a sua causa, eles garantem seu sucesso e não vão trabalhar duro e buscar soluções inovadoras por você. Farão isso por eles mesmos. O que todos os grandes líderes têm em comum é a habilidade de encontrar pessoas compatíveis para se juntarem às suas organizações. Aquelas que acreditam naquilo em que eles acreditam. A Southwest Airlines é um grande exemplo de companhia que tem o dom de contratar pessoas compatíveis com ela. A capacidade de achar profissionais que incorporam sua causa torna muito mais fácil para ela fornecer um ótimo serviço. Como afirma o famoso ditado de Herb Kelleher, você não contrata pelas competências, contrata pela postura. Competências sempre podem ser aprendidas. Tudo bem, mas qual postura? E se a postura deles não for a que se encaixa em nossa cultura? Adoro perguntar às companhias quem elas gostam de contratar. E uma das respostas mais comuns que me dão é: só contratamos pessoas que demonstram paixão. Mas como você sabe se alguém demonstra paixão na entrevista, mas nem tanto no trabalho? A verdade é que quase todos têm paixão. Apenas não temos paixão pelas mesmas coisas. Começar pelo porquê, na hora de contratar, aumenta significativamente a possibilidade de atrair quem tem paixão por aquilo em que você acredita. Contratar pessoas com um sólido currículo ou grande ética no trabalho não é garantia de sucesso. Talvez o melhor engenheiro da Apple, por exemplo, fosse infeliz na Microsoft. Da mesma forma, é provável que o melhor engenheiro da Microsoft não prosperasse na Apple. Ambos são altamente experientes e trabalham duro. Ambos podem ter sido muito bem recomendados. No entanto, nenhum se encaixa na cultura da outra companhia. O objetivo é contratar aqueles que têm paixão pelo seu porquê, por seu propósito, sua causa ou sua crença e cuja postura se encaixa em sua cultura. Uma vez que isso esteja estabelecido, só então deverão ser avaliados seu conjunto de habilidades e sua experiência. Chacautem poderia ter a tripulação mais experiente que o dinheiro conseguisse comprar. Mas se eles não estivessem aptos a se conectarem em um nível muito mais profundo que o de suas capacidades, sua sobrevivência não teria sido uma conclusão inevitável. Durante anos, a Southwest não teve um departamento de reclamações. Não precisava. Embora Kelleher, com razão, falasse da necessidade de contratar pelo critério da postura, a companhia aérea merece de fato um crédito maior por contratar pessoas compatíveis com a companhia e responsáveis por oferecer um ótimo serviço. Kelleher não era o único a tomar as decisões de contratação e pedir a todos que simplesmente confiassem na própria intuição seria arriscado demais. A genialidade deles vinha de descobrir por que certas pessoas eram boas contratações e depois desenvolver sistemas para encontrar mais dessas pessoas. Na década de 1970, a Southwest Airlines decidiu que shortinhos e botas brancas seriam parte dos uniformes das comissárias de bordo. A ideia não era deles. A Pacific Southwest, a companhia aérea com base na Califórnia que lhe servira de modelo, tinha feito o mesmo, e a Southwest apenas copiou. No entanto, ao contrário da concorrente, a Southwest descobriu algo que se mostraria inestimável. Eles constataram que as únicas pessoas que se candidatavam ao emprego de comissária eram líderes de torcida e balizas de bandas de música. Isso porque eram as únicas que não se incomodavam com o novo figurino e ficavam à vontade para usar os novos uniformes. No entanto, líderes de torcida e balizas se encaixavam perfeitamente na Southwest. Não só tinham uma ótima postura, como grande disposição para animar as pessoas.
Elas distribuíam otimismo, levavam multidões a acreditar que nós podemos vencer. Ajustavam-se com perfeição em uma companhia que era o paladino do homem comum. Ao se dar conta disso, a Southwest começou a recrutar apenas líderes de torcida e balizas. Grandes empresas não contratam pessoas talentosas e as motivam. Elas contratam pessoas já motivadas e as inspiram. As pessoas ou são motivadas ou não são. A menos que você dê às pessoas motivadas algo em que acreditar, algo maior do que o próprio emprego com o objetivo de seu trabalho, elas motivarão a si mesmas para achar um novo emprego e deixarão você estagnado com quem sobrar. Dê às pessoas uma catedral. Pense na história dos dois pedreiros. Você vai até o primeiro deles e pergunta: você gosta de seu emprego? Ele olha para você e responde: estou construindo essa parede desde que me lembro. O serviço é monótono. Trabalho o dia inteiro sob um sol abrasador. As pedras são pesadas e carregá-las dia após dia pode acabar com as costas. Nem tenho certeza de que esse projeto será terminado enquanto eu estiver vivo. Mas é um emprego, paga as contas. Você lhe agradece e continua seu caminho. 10 metros adiante, depara com o segundo pedreiro. Você lhe faz a mesma pergunta. Você gosta do seu emprego? Ele ergue os olhos e responde: eu adoro meu emprego. Estou construindo uma catedral. Claro, estou trabalhando nesta parede desde que me lembro. E sim, o serviço às vezes é monótono. Trabalho o dia inteiro sob um sol abrasador. As pedras são pesadas e carregá-las dia após dia pode acabar com as costas. Nem tenho certeza de que esse projeto será terminado enquanto eu estiver vivo, mas estou construindo uma catedral. O que esses dois pedreiros estão fazendo é exatamente a mesma coisa. A diferença é que um deles tem a noção de um propósito, um senso de pertencimento, trabalha para participar de algo maior que a tarefa que está executando. Ter um senso do porquê muda por completo a visão que tem de seu emprego. Isso o faz ser mais produtivo e, sem dúvida, mais leal. Enquanto o primeiro pedreiro provavelmente iria para outro emprego por um salário maior, o pedreiro inspirado trabalha mais horas e provavelmente recusaria um emprego mais fácil e mais bem remunerado para ficar e ser parte de uma causa mais elevada. O segundo pedreiro não se considera mais ou menos importante do que o sujeito que está fazendo as janelas com vitrais, ou mesmo do que o arquiteto. Todos estão trabalhando juntos para construir a catedral. É essa ligação que cria a camaradagem. E é essa camaradagem e a confiança que trazem o sucesso. Pessoas trabalhando juntas por uma causa comum. Empresas com um forte senso do porquê são capazes de inspirar seus funcionários. Esses funcionários são mais produtivos e inovadores, e o espírito com que executam o trabalho atrai outras pessoas ansiosas por trabalhar lá também. Não é muito difícil perceber por que as companhias com as quais gostamos de fazer negócios são também as melhores empregadoras. Quando os funcionários sabem por que saem de casa para trabalhar, é muito maior a probabilidade de que as pessoas de fora compreendam por que essa empresa é especial. Nessas organizações, da direção até a base, ninguém é mais ou menos valorizado do que qualquer outro. Todos precisam uns dos outros. Quando se está motivado por um porquê, o sucesso simplesmente acontece. Foi como uma versão do boom das companhias.com na virada do século. A promessa de uma nova e revolucionária tecnologia estava mudando a maneira como as pessoas imaginavam o futuro. E havia uma corrida para ver quem seria capaz de fazer primeiro. Era o final do século XIX e a nova tecnologia era o avião. Como já foi comentado na introdução, um dos homens mais conhecidos na área
era Samuel Pierpont Langley. Como muitos outros inventores de sua época, ele estava tentando construir a primeira máquina voadora mais pesada do que o ar. O objetivo era ser o primeiro a conseguir fazer um voo tripulado e controlado em uma máquina com autopropulsão. A boa notícia era que Langley tinha todos os elementos necessários para a enorme tarefa. Langley havia conquistado algum renome na comunidade acadêmica como astrônomo, o que lhe fez alcançar cargos de alto nível e prestígio. Foi secretário do Instituto Smithsoniano, tinha sido assistente no observatório da Faculdade Harvard e professor de matemática na Escola Naval dos Estados Unidos. Langley era muito bem relacionado. Entre seus amigos estavam alguns dos homens mais poderosos no governo e nos negócios, incluindo Andrew Carnegie e Alexander Graham Bell. Também contava com um ótimo financiamento. O Departamento de Guerra, precursor do Departamento da Defesa, tinha lhe dado $50 mil para o projeto, o que era muito dinheiro naquela época. Portanto, recursos financeiros não eram problema. Langley reuniu algumas das melhores e mais brilhantes mentes da época. Seu time dos sonhos incluía o piloto de testes Charles Manley, um brilhante engenheiro mecânico formado em Cornell, e Stephen Bowser, desenvolvedor do primeiro carro em Nova York. Langley e sua equipe usavam os melhores materiais. As condições do mercado eram perfeitas e as ações de relações públicas eram ótimas. O The New York Times o seguia por toda parte. Todos sabiam quem era Langley e torciam por seu sucesso. Porém, havia um problema. Langley tinha um objetivo ousado, mas não tinha uma noção clara do porquê. Seu propósito, ao querer construir o avião, era definido em termos de o que estava fazendo e o que seria capaz de conseguir. Ele nutria uma paixão por aeronáutica desde que era muito jovem, mas não tinha uma causa pela qual lutar. Mais do que qualquer outra coisa, Langley queria ser o primeiro, queria ser rico e queria ser famoso. Essa era a motivação que o impulsionava. Embora já fosse muito respeitado em seu próprio campo, ele ansiava pela fama de um Thomas Edison ou um Alexander Graham Bell, do tipo que só se adquire inventando algo muito grande. Langley via no avião seu ingresso para a fama e a fortuna. Era inteligente e estava motivado. Tinha aquilo que ainda supomos ser a receita para o sucesso. Muito dinheiro, as melhores pessoas e condições de mercado ideais. Mas poucos de nós ouvimos falar alguma vez de Samuel Pierpont Langley. A algumas centenas de quilômetros de distância, em Dayton, Ohio, Orville e Wilbur Wright também estavam construindo uma máquina voadora. Ao contrário de Langley, os irmãos Wright não tinham a receita para o sucesso. Pior, pareciam ter a receita para o fracasso. Não havia financiamento para a aventura deles, nem subvenções do governo ou contato com pessoas influentes. Os irmãos Wright financiaram seu sonho com os rendimentos de sua loja de bicicletas. Nenhuma das pessoas que trabalhavam no projeto, incluindo Orville e Wilbur, tinham cursado faculdade. Alguns nem mesmo ensino médio. O que os irmãos Wright estavam fazendo não era diferente do que faziam Langley ou todos os outros que tentavam construir uma máquina voadora. Mas os irmãos Wright tinham algo muito especial, tinham um sonho. Eles sabiam por que era importante construir aquela coisa. Acreditavam que se conseguissem conceber essa máquina voadora, isso mudaria o mundo. Imaginavam os benefícios para todos os outros se fossem bem-sucedidos. Wilbur e Orville eram cientistas de verdade, profunda e genuinamente preocupados com o problema de física que estavam tentando resolver, o problema de equilíbrio e voo. Disse James Tobin, biógrafo dos irmãos Wright. Langley, por outro lado, estava focado em adquirir o nível de prestígio de seus colegas, como Alexander Graham Bell,
Fama que ele sabia só viria de um grande avanço científico. Langley, disse Tobin, não tinha a paixão dos Wright pelo voo. Ele buscava uma conquista. Orville e Wilbur pregavam aquilo em que acreditavam e inspiravam outros na comunidade a se juntarem à sua causa. A prova de seu comprometimento era evidente. Com um fracasso atrás do outro, a maioria já teria desistido. Mas não a equipe dos irmãos Wright. Estavam tão inspirados que não importava quantos reveses sofressem, estariam lá para mais tentativas. Toda vez que se dispunham a fazer um teste de voo, assim se conta, levavam 5 conjuntos de peças, porque sabiam que aquele era o número de vezes em que provavelmente fracassariam antes de acabar o dia e voltarem para casa. Então, aconteceu. Em 17 de dezembro de 1903, em um campo em Kittiwake, na Carolina do Norte, os irmãos Wright conquistaram o céu. Um voo de 59 segundos a uma altitude de 40 metros, à velocidade de uma corrida, foi o que bastou para anunciar uma nova tecnologia que mudaria o mundo. Por mais notável que fosse essa conquista, ela passou relativamente despercebida. O The New York Times não estava lá para cobrir a história. Movidos por algo maior do que a fama e glória, os irmãos Wright não se incomodaram em esperar para contar ao mundo. Compreenderam o verdadeiro significado daquilo. Langley e os irmãos Wright estavam tentando criar exatamente a mesma coisa. Estavam construindo o mesmo produto. Tanto os irmãos Wright quanto Langley estavam muito motivados. Ambos tinham uma sólida ética de trabalho, mentes científicas afiadas. O que os irmãos Wright possuíam e Langley não possuía não era sorte, era inspiração. Um era motivado pela perspectiva de fama e riqueza, os outros por uma crença. Os irmãos Wright incitavam o espírito humano de quem os cercava. Langley pagava por talentos que o ajudassem a ficar rico e famoso. Os irmãos Wright começaram pelo porquê. Como mais uma prova de que Langley era motivado pelo quê, poucos dias após Orville e Wilbur terem voado, Langley desistiu, saiu do negócio. Ele poderia ter dito: é incrível, agora vou aprimorar a tecnologia deles. Mas não foi o que fez. Ele considerou a derrota humilhante. Seu teste de voo tinha ido parar no rio Potomac e todos os jornais o ridicularizaram. Ele se incomodava muito com o que os outros pensavam dele. Tão preocupado estava em ficar famoso. Não fora o primeiro. Então simplesmente desistiu. A inovação acontece no limite. Um time dos sonhos nem sempre é tão onírico. Quando uma equipe de especialistas se reúne, com frequência cada um trabalha para si mesmo e não para o bem geral. É isso que acontece quando as empresas sentem necessidade de pagar mega salários para conseguir os maiores talentos. Essas pessoas não estão necessariamente se apresentando porque acreditam no porquê de seu empregador, mas pelo dinheiro, uma manipulação clássica. Pagar muito a alguém e lhe pedir que venha com grandes ideias oferece pouca garantia de resultados. No entanto, juntar uma equipe de pessoas com a mesma mentalidade e lhe dar uma causa a perseguir é garantia de um senso maior de trabalho em equipe e camaradagem. Langley reuniu um time dos sonhos e prometeu riqueza. Os irmãos Wright inspiraram um grupo de pessoas a se juntar a eles em busca de algo maior do que cada um deles. Companhias medianas dão a seu pessoal algo em que trabalhar. Em contraste, as organizações mais inovadoras dão ao pessoal algo em prol do que trabalhar. O papel de um líder não é ter todas as grandes ideias, mas criar um ambiente no qual as grandes ideias possam surgir. São as pessoas dentro da empresa, aquelas que estão na linha de frente, as mais qualificadas para descobrir novos caminhos para fazer as coisas. Aquele que atende ao telefone e conversa com clientes, por exemplo,
pode dizer mais sobre o tipo de problemas que surgem do que qualquer executivo em uma sala distante. Se uma empresa disser às pessoas para irem trabalhar e simplesmente realizarem o próprio trabalho, é isso que todas vão fazer. No entanto, se elas sempre estiverem sendo lembradas do porquê de a companhia ter sido fundada e forem estimuladas a buscar caminhos para dar vida àquela causa, enquanto cumprem suas tarefas, elas farão mais do que seu trabalho. Não foi Steve Jobs, por exemplo, quem concebeu o iPod, o iTunes ou o iPhone. Outros integrantes da companhia o fizeram. Jobs deu às pessoas um filtro, um contexto, um propósito mais elevado em torno do qual inovar. Buscar os setores existentes e já estabelecidos, aqueles nos quais as empresas lutam para proteger seus modelos antiquados de negócios e desafiá-los. Isto é o porquê de a Apple ter sido fundada. Foi o que Jobs e Wozniak fizeram quando deram início à companhia e que o pessoal e os produtos da Apple têm feito desde então. É um modelo repetitivo. Os funcionários da Apple simplesmente buscam caminhos para dar vida à sua causa em tudo. E funciona. Não é isso que acontece em muitas outras empresas, aquelas que se definem por o que fazem e não por que o fazem. Instruem seu pessoal a ser inovador quanto a um produto ou um serviço. Tornem isso melhor. É a orientação que recebem. Os funcionários dos concorrentes da Apple, companhias que se definiram como fabricantes de computadores, vão trabalhar para desenvolver computadores mais inovadores. O melhor que podem fazer é acrescentar mais memória RAM e um ou dois recursos. Ou, como fez um fabricante de PCs, dará às pessoas a opção de customizar a cor do produto. Isso dificilmente se qualifica como uma ideia que tenha o potencial de mudar o rumo do setor. É um bom recurso, claro, mas não é uma inovação. Se você quer saber por que a Colgate se vê agora com 32 tipos diferentes de pasta de dentes, é porque seu pessoal vem trabalhar todos os dias para desenvolver uma pasta de dentes melhor. Não, por exemplo, para buscar maneiras de ajudar pessoas a se sentirem mais confiantes. A Apple não tem exclusividade quanto a boas ideias. Há muita gente inteligente e inovadora em outros lugares. Mas as melhores empresas dão a seu pessoal um propósito ou um desafio que sirvam de base para o desenvolvimento de ideias, em vez de se limitarem a instruí-los a criar uma ratoeira melhor. Companhias que estudam seus concorrentes na esperança de acrescentar os recursos e benefícios que tornarão seus produtos melhores, estão apenas trabalhando para entrincheirar a companhia em o que ela faz. Aquelas com um claro senso de porquê tendem a ignorar seus concorrentes, ao passo que aquelas com uma noção confusa do próprio propósito ficam obcecadas com o que as outras estão fazendo. A capacidade de inovação de uma empresa não é útil somente para desenvolver novas ideias, é inestimável também para enfrentar períodos de dificuldade. Quando os funcionários vão trabalhar com uma noção maior de propósito, consideram mais fácil enfrentar tempos difíceis e podem até encontrar oportunidades nesses momentos. Quem trabalha com um claro senso de porquê está menos propenso a desistir depois de alguns fracassos, pois enxerga a causa mais elevada. Thomas Edison, um homem definitivamente movido por uma causa mais elevada, disse: "Eu não descobri um modo de fazer uma lâmpada, descobri 1000 modos de como não fazê-lo." A Southwest Airlines é famosa por ter sido pioneira no tempo reduzido de permanência em solo. A capacidade de fazer o desembarque, preparar o avião e fazer o embarque em apenas 10 minutos. Essa capacidade ajuda uma companhia aérea a aumentar a receita, pois quanto mais tempo os aviões estiverem no ar, melhor será o resultado financeiro. O que poucas pessoas se dão conta é de que essa inovação nasceu de uma luta para superar uma dificuldade. Em 1971,
A Southwest estava com problemas no fluxo de caixa e teve que vender uma aeronave para continuar no negócio. Isso os deixou com 3 aviões para cumprir uma agenda que exigia 4. Eles tinham 2 opções: ou reduziam a escala de suas operações, ou descobriam um jeito de fazer o reabastecimento e a recarga de um avião em 10 minutos. E assim, nasceu o tempo em solo de 10 minutos. Enquanto a maioria das outras companhias aéreas teria dito que isso era impossível, o pessoal da Southwest tratou de descobrir como realizar essa tarefa sem precedente e aparentemente impossível. Hoje, essa inovação ainda rende dividendos. Por conta do congestionamento cada vez maior nos aeroportos e de aviões com capacidades de carga maior, na atualidade o tempo em solo da Southwest é de 25 minutos. No entanto, se quisessem manter sua agenda de voos, mas acrescentando 5 minutos ao tempo de reposição, precisariam ter 18 aviões a mais na frota a um custo de cerca de $1 bilhão. A notável capacidade que a Southwest tem de resolver problemas, o dom que a Apple tem para inovar e a capacidade dos irmãos Wright de desenvolver uma tecnologia com a equipe que tinham, foram todos possíveis pela mesma razão. Eles acreditaram que eram capazes e confiaram em seu pessoal para fazer isso. A definição de confiança. Fundado por Francis Baring em 1762, o Banco Barings era o mais antigo banco de investimentos da Inglaterra. A instituição, que sobrevivera às guerras napoleônicas e à Primeira e à Segunda Guerras Mundiais, não conseguiu sobreviver à predileção pelo risco de um autoproclamado especulador vigarista. Nick Leeson, sozinho, quebrou o banco em 1995 ao realizar alguns negócios desautorizados e de altíssimo risco. Se os proverbiais bons ventos tivessem continuado a soprar na direção certa, Leeson teria ganhado para si mesmo e para o banco uma fortuna e teria sido aclamado como um herói. Mas essa é a natureza das coisas imprevisíveis, como o clima e o mercado financeiro. Pouca gente discorda de que Leeson estava fazendo nada mais do que apostas. E apostar é muito diferente de assumir riscos calculados. Riscos calculados admitem a possibilidade de grandes perdas, mas medidas são tomadas tanto para se precaver quanto para reagir a resultados improváveis, porém possíveis. Ainda que um pouso de emergência na água seja improvável, como as companhias aéreas afirmam, elas disponibilizam coletes salva-vidas. E nem que seja por desencargo de consciência, ficamos contentes que façam isso. Agir de outra forma seria uma aposta que poucas companhias aéreas gostariam de fazer, mesmo que as estatísticas estejam muito inclinadas a seu favor. Leeson, estranhamente, acumulava 2 cargos no Barings, atuando tanto como operador quanto como seu próprio supervisor. Mas esse fato não é relevante, dada a matéria em questão. Que um homem seja tão tolerante com o risco de causar tamanho dano tampouco é muito relevante. Ambos são fatores de curto prazo. Ambas as situações teriam terminado se Leeson deixasse a companhia ou mudasse de cargo, ou se o Barings tivesse designado outro supervisor para controlar as operações dele. O que é mais relevante é a cultura do banco, que propiciou o surgimento de tais condições. Barings tinha perdido o porquê da instituição. A cultura no Barings não permitia mais que as pessoas fossem para o trabalho inspiradas, motivadas sim, mas não inspiradas, manipuladas pela promessa de remunerações enormes por desempenho, com certeza, mas não inspiradas a trabalhar pelo interesse geral. De acordo com Leeson em seu próprio relato de como se safou por tanto tempo, mesmo se comportando de forma tão arriscada, não é que os outros não reconhecessem que o que ele estava fazendo era potencialmente perigoso.
Era pior do que isso. Havia um estigma contra se pronunciar. As pessoas na sede do Barings em Londres, explicou Lisson, eram todas do tipo sabe tudo, a ponto de ninguém ousar fazer uma pergunta idiota para não ser considerado um tolo. A falta de um conjunto claro de valores e crenças, somada à fraca cultura resultante disso, criou as condições para um ambiente de cada um por si, cujo impacto no longo prazo não poderia levar a nada mais que um desastre. É coisa de homem das cavernas. Se as pessoas não cuidam do que é comum a todos, os benefícios da comunidade são corroídos. Muitas companhias têm funcionários de primeira, vendedores de primeira, etc. Mas poucas têm uma cultura que produz essas pessoas como regra, não como exceção. A confiança é algo notável. Ela permite que contemos com os outros. Esperamos um conselho que nos ajude a tomar decisões. A confiança é o alicerce para o avanço de nossas próprias vidas, de nossas famílias, nossas companhias, nossa sociedade e nossa espécie. Confiamos que pessoas de nossa comunidade tomem conta de nossos filhos para podermos jantar fora. Ao escolher entre duas babás, é mais provável que confiemos naquela com pouca experiência, mas que seja da vizinhança, do que em uma com muita experiência de algum lugar afastado. Não confiaremos em alguém de fora, porque não sabemos nada sobre ela, afirmamos. Na verdade, também não sabemos nada sobre a babá da redondeza, além do fato de que é da vizinhança. Neste caso, confiamos mais na familiaridade do que na experiência para algo muito importante, a segurança de nossos filhos. Confiamos que alguém que vive na comunidade e que provavelmente compartilha nossos valores e crenças é mais qualificado para cuidar daquilo que é mais valioso para nós do que alguém com um longo currículo, mas de um lugar que não nos é familiar. Isso chama muita atenção, nos faz parar e pensar em como contratamos pessoas. O que é mais importante, o currículo e a experiência ou saber se elas se encaixam em nossa comunidade? Provavelmente, nossos filhos são mais importantes para nós do que o cargo que queremos preencher na organização. Mas parece que adotamos um padrão muito diferente em cada caso. Estará em ação aqui uma falsa suposição quanto a quem será o melhor funcionário? Historicamente, a confiança tem exercido um papel maior no avanço de companhias e sociedades do que apenas as habilidades e o talento. Como o casal que deixa seus filhos quando sai à noite, muitos grupos de uma sociedade sairiam com confiança, sabendo que suas casas e sua família estarão seguras até seu retorno. Se não houvesse confiança, ninguém assumiria riscos. Nenhum risco significa nenhuma exploração, nenhuma experimentação e nenhum avanço de sociedade. Este é um conceito notável. Somente quando indivíduos são capazes de confiar na cultura ou na organização, eles assumirão riscos pessoais para fazer avanços naquela cultura ou organização. Não é por outra razão, afinal, que isso é bom para seu próprio bem-estar individual e sua sobrevivência. Não importa quanta experiência tenha, não importa quão competente seja. Um trapezista não vai tentar um salto mortal totalmente novo sem primeiro testá-lo com uma rede estendida debaixo dele. E, dependendo de quão perigoso seja o salto, ele poderá insistir em ter sempre aquela rede quando o executar. Além da vantagem óbvia de protegê-lo se ele cair, a rede também proporciona um benefício psicológico. Saber que ela está lá dá ao trapezista a confiança para tentar algo que nunca fez ou para saltar repetidas vezes. Retire-a e ele só fará os saltos seguros, aqueles que sabe que pode concluir com sucesso. Quanto mais confiar na qualidade da rede, mais riscos pessoais vai assumir para melhorar seu número. A segurança que a direção do circo lhe dá ao estender a rede
provavelmente é oferecida a outros artistas também. Logo, todos vão se sentir confiantes para tentar coisas novas e ousar mais em seus números. Essa combinação de confiança e risco resulta em todo o circo apresentando um espetáculo melhor. Um espetáculo melhor significa mais espectadores. E assim, o sistema prospera. Mas isso não acontece se não houver confiança. Aqueles que estão em uma comunidade ou uma organização têm que confiar que seus líderes lhes fornecerão uma rede, prática ou emocional. Com esse sentimento de apoio, é mais provável que os membros da organização façam um esforço extra, que no fim beneficiará o grupo inteiro. Devo admitir que sempre existem aqueles que vão assumir o risco pela primeira vez ou repetidas vezes sem a rede. Sempre haverá aqueles que vão explorar o desconhecido, independentemente de quem está em casa mantendo a fortaleza. Essas pessoas, às vezes, merecem ser consideradas inovadoras. São as que seguiram adiante, as que fizeram coisas que ninguém mais faria. Algumas fazem avançar o negócio ou mesmo a sociedade. Outras acabam morrendo antes de alcançar alguma coisa. Existe uma grande diferença entre saltar de um avião com um paraquedas e saltar sem nada. As duas são experiências extraordinárias, mas só uma delas aumenta a probabilidade de se repetir o feito. Um trapezista predisposto a assumir riscos extraordinários, sem uma rede embaixo de si, pode ser a grande estrela em um show, que sem isso seria medíocre. Mas se ele morrer ou for para outro circo, o que acontece? Esse é o paradigma no qual alguém é motivado por um ganho próprio sem considerar as consequências ou benefícios para a organização. Nesse caso, o esforço pode ser bom para o indivíduo e pode ser bom para o grupo, mas os benefícios, sobretudo para o grupo, têm um prazo limitado. Com o tempo, o sistema vai ruir, em geral em detrimento da organização. Desenvolver confiança para encorajar pessoas que não tenham predileção pelo risco, como Nick Leeson, é a melhor estratégia no longo prazo. As grandes organizações tornaram-se grandes porque as pessoas dentro delas se sentem protegidas. A forte percepção de uma cultura cria um sentimento de pertencimento e funciona como uma rede. As pessoas vão trabalhar sabendo que gestores, colegas e a organização como um todo zelarão por eles. Isso resulta em um comportamento recíproco, decisões individuais, esforços e comportamentos que amparam, beneficiam e protegem os interesses de longo prazo da organização. A Southwest Airlines, uma companhia famosa por seu foco nos clientes, não acredita, segundo sua política, que o cliente tem sempre razão. A Southwest não vai tolerar clientes que desrespeitem seu pessoal. Vai preferir que esses voem com outra companhia aérea. É uma ironia sutil o fato de que uma das melhores companhias do país em serviço ao cliente priorize os funcionários. É a confiança existente entre a direção e os funcionários, não um dogma, o que produz o excelente serviço aos clientes. É um pré-requisito, portanto, que alguém confie na cultura na qual trabalha para compartilhar os valores e as crenças dessa cultura. Sem isso, o funcionário é só alguém que não se encaixa e que provavelmente vai trabalhar em prol do próprio ganho, sem considerar um bem maior. Mas se as pessoas dentro da organização se encaixam bem, a oportunidade de ir além, de explorar, inventar, inovar, avançar e, o mais importante, fazer isso várias vezes, aumenta significativamente. Apenas com confiança mútua, uma organização pode se tornar grande. A verdadeira confiança vem de coisas que você não consegue ver. Rambo 2
diz a voz no rádio do general de brigada Jumper, referindo-se a ele com seu código de chamada. Seu grupo 180, 40 quilômetros, aproximando-se rapidamente. Contato de radar no celeiro, responde Rambo 2, relatando que localizou o grupo inimigo no próprio radar. General com uma estrela, John Jumper era um experiente piloto de F-15 com milhares de horas de voo e mais de 1000 horas de combate. Por todos os critérios, era um dos melhores. Nascido em Paris, no estado americano do Texas, tivera uma carreira exemplar. Voara em todo tipo de aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos, desde aviões de carga até caças a jato. Detentor de condecorações e distinções, comandante de seu próprio regimento de combate, ele era a personificação do que significa ser um piloto de combate, inteligente e confiante. Mas, naquele dia, a reação de Jumper não correspondeu à situação que enfrentava. A 40 quilômetros, era de se esperar que disparasse ou fizesse algum outro movimento ofensivo. Temendo que Jumper estivesse sintonizado com algum contato errado em seu radar, a capitã Lori Robinson repetiu calmamente o que conseguia ver a quilômetros de distância. Rambo 2, confirme contato radar. Seu grupo agora, 190, 36 quilômetros. Como controladora de artilharia aérea observando a ação em sua tela de radar em um centro de comando e controle próximo, a missão de Lori Robinson era direcionar o piloto para a aeronave inimiga a fim de que pudesse usar suas armas para interceptá-la e destruí-la. Ao contrário do controle de tráfego aéreo, cuja missão é manter os voos separados uns dos outros, o controlador de armas tem de fazer os aviões se aproximarem. Somente ele tem a visão geral na tela do radar, pois o sistema de navegação do piloto mostra apenas o que está diretamente à frente da aeronave. A capitã Robinson, no entanto, entendia sua missão como algo maior do que apenas olhar para o radar, algo mais profundo do que somente ser os olhos e os ouvidos de pilotos que estavam voando de encontro ao perigo a 2.400 km por hora. Ela sabia por que seu trabalho era importante e se considerava responsável por abrir caminho para os pilotos, cuidando para que fossem capazes de realizar seu trabalho, para que pudessem seguir em frente com suas aeronaves com maior confiança. E por essa razão, ela era particularmente boa. Robinson não podia cometer erros. Se cometesse, perderia a confiança dos pilotos. E pior, eles perderiam a confiança em si mesmos. Como é possível ver, é a confiança que faz pilotos de combate serem tão bons em seu trabalho. Então aconteceu. A capitã Robinson percebeu na calma que havia na voz de Jumper que ele não tinha noção da ameaça que se aproximava. Em um dia de céu sem nuvens, 6.000 metros acima da areia do deserto, um alarme soou com estardalhaço no ultramoderno caça de 25 milhões de dólares de Rambo 2. Ele ergueu os olhos de sua tela de radar e viu o inimigo o enquadrando. Vire à direita! Vire à direita! Gritou ela em seu rádio. Em 9 de outubro de 1988, o general de brigada John P. Jumper foi morto. A capitã Robinson esperou. Houve uma calma estranha. Não passou muito tempo e Jumper adentrou na sala de avaliação, na base aérea de Nellis. Você me fez ser morto! Gritou para ela. Situada no deserto de Nevada, Nellis é a sede do Air Force Fighter Weapons School, a escola da Força Aérea dos Estados Unidos para pilotos de caça. E naquele dia, o general John Jumper havia sido diretamente atingido por um míssil de outro jato da Força Aérea que fazia o papel de um combatente inimigo. Senhor, não foi culpa minha, respondeu calmamente a capitã Robinson. Cheque o vídeo e verá. O general Jumper
então comandante do 57º Grupo, formado pela Força Aérea dos Estados Unidos e ex-instrutor em Nellis, tinha como rotina avaliar cada detalhe de toda a missão de treinamento na qual voava. Os pilotos costumavam aprender com base em seus exercícios gravados. O vídeo revelou que o erro de fato fora dele e não da Capitã Robinson. Era um erro clássico. Ele havia se esquecido de que fazia parte de uma equipe e que o possibilitava ser tão bom em seu trabalho não era apenas sua habilidade. Jumper era um dos melhores porque havia outros que zelavam por ele. Uma infraestrutura sólida de pessoas que ele não podia ver. Sem dúvida, o General Jumper tinha recebido o melhor equipamento, a melhor tecnologia e o melhor treinamento que o dinheiro pode comprar. Mas foram os mecânicos, os professores, colegas pilotos, a cultura da Força Aérea e a Capitã Robinson que lhe garantiram poder confiar em si mesmo para fazer o trabalho. O General Jumper se esqueceu de por que ele era tão bom e, em uma fração de segundo, tomou uma decisão que lhe custara a vida. Mas é para isso que serve o treinamento e as simulações, para aprender essas lições. Cerca de 16 anos depois dessa lição aprendida sobre o deserto de Nevada, o General Jumper chegara a uma posição de maior relevância. General de 4 estrelas reformado, serviu como chefe do Estado-Maior da Força Aérea de 2001 a 2005, o mais alto posto da Força Aérea, responsável pela organização, pelo treinamento e pelo equipamento de cerca de 700 mil pessoas no serviço ativo, na guarda, na reserva e nas forças civis que servem nos Estados Unidos e no exterior. Como membro do Estado-Maior Conjunto, ele era, ao lado dos chefes de serviço de outras armas, conselheiro do secretário da Defesa, do Conselho de Segurança Nacional e do presidente. Esta não é, porém, uma história sobre o General Jumper. É uma história sobre Lori Robinson. Agora, ela mesma, general de brigada na Força Aérea, não fica mais olhando para baixo para um visor. Em sua vida, não há mais bugs e bandits, apelidos na Força Aérea para mocinhos e bandidos. Apesar de seu trabalho ter mudado, a General Robinson ainda começa seu dia lembrando a si mesma do porquê de ir trabalhar. Ela sente saudades de seus meninos, como chamava a quem servia sob seu comando, mas ainda busca maneiras de abrir caminho para outros, para que sejam eles mesmos capazes de evoluir e também a organização. O tempo de pensar em si mesmo passou. Não se trata de você, mas dos tenentes que estão por trás de você. Ela lembrava aos alunos quando era instrutora na escola para pilotos de caça. Se um número suficiente de nós fizer isso, continuava, referindo-se a por que ela faz o que faz, deixaremos esta organização militar e este país melhores do que os encontramos. E não é disso que se trata? É esta noção de propósito, a ideia clara de por que ela vem trabalhar, que tem sido a pedra fundamental do sucesso da General Robinson. E isso, aliás, foi algo notável. O fato de ela trabalhar duro para abrir caminho para outros de modo que pudessem, com confiança, evoluir e alcançar posições maiores e melhores, inspirou outros a, por sua vez, abrirem caminho à General Robinson para fazer exatamente o mesmo. Como mulher no mundo muito masculino dos militares, ela constituiu um exemplo de como liderar. Grandes lideranças não têm a ver com imposição e intimidação. Grandes líderes, como ela demonstra, lideram com um porquê. Eles personificam uma noção de propósito que inspira os que estão à sua volta. Confiava-se tanto na General Robinson como controladora de armas que não era incomum pilotos solicitarem que fosse ela a controlar seu treinamento. O maior elogio para mim era quando as pessoas diziam: quando eu for para a guerra, quero que Lori esteja no rádio, diz ela.
Ela é a primeira mulher na história da Força Aérea dos Estados Unidos a comandar o 52º Grupo de Controle do Ar na base Tinker, um dos maiores grupos no comando do combate aéreo. O grupo que usa as aeronaves AWACS de controle no ar, esquadrão de Boeing 707, com enormes discos de radar rotativos no topo. Ela é a primeira comandante de um regimento de combate que não saiu das fileiras de pilotos. Foi também a primeira instrutora mulher a ensinar na Air Force Fighter Weapons School, onde a Força Aérea Americana treina todos os seus Top Guns, os pilotos de elite. Lá, ela se tornou a mais celebrada instrutora, ganhando o título de melhor professora em 7 turmas seguidas. É a primeira mulher diretora na Secretaria da Força Aérea e chefe de Estado-Maior do Grupo de Ação Executivo da Força Aérea. Em 2000, o presidente do Estado-Maior Conjunto disse, referindo-se à General Robinson, então ainda capitã, que ela havia influenciado de forma excepcional suas ideias sobre o poder aéreo. Sob qualquer aspecto, a General Robinson é uma líder notável. Algumas pessoas, quando em posições de gerenciamento, agem como se estivessem em uma árvore repleta de macacos. Asseguram-se de que todos que estejam no topo da árvore olhando para baixo vejam apenas os sorrisos dos que olham para cima. Mas com muita frequência, os que estão embaixo olhando para cima veem apenas traseiros. Grandes líderes como a General Robinson são respeitados tanto por quem está em cima quanto por quem está embaixo. Os que estão sob seu comando confiam de forma tácita nela porque sabem que ela tem o compromisso de zelar por eles. Não há nada que você possa fazer que eu não possa corrigir. Costumava-se ouvi-la dizer aos alunos na escola para pilotos de caça. E aqueles aos quais ela se reporta demonstram ter notável deferência em relação a ela. Não sei como ela consegue dar conta nem de metade das coisas que faz, dizem os que a conhecem. E o mais importante é que isso é dito com um sorriso e com respeito. A habilidade da General Robinson para a liderança desenvolveu-se não porque ela é a mais inteligente ou a mais simpática. Ela é uma grande líder porque compreende que ganhar a confiança de uma organização não passa por tentar impressionar todo mundo, passa por se dispor a servir aqueles que a servem. É essa confiança invisível que dá a um líder os seguidores de que precisa para que as coisas sejam feitas. E no caso de Lori Robinson, as coisas são feitas. Usei militares como exemplo porque isso exagera a questão. A confiança importa. A confiança vem de ser parte de uma cultura ou organização com um conjunto de valores e crenças comuns. A confiança é mantida quando os valores e as crenças são ativamente gerenciados. Se as companhias não trabalharem de forma ativa para manter seu círculo dourado em equilíbrio, clareza, disciplina e consistência, a confiança começa a desmoronar. Uma companhia, na verdade qualquer organização, tem que trabalhar ativamente para lembrar a todos por que existe. Porque foi fundada em primeiro lugar, em que acredita. Ela precisa tornar todos na companhia responsáveis pelos valores e pelos princípios que lhes servem de guia. Não basta apenas escrevê-los na parede. Isso é uma atitude passiva. Bônus e incentivos devem orbitar em torno deles. A companhia tem que servir àqueles que ela quer que a sirvam. Quando há equilíbrio, os que se encaixam bem na companhia podem confiar que todos estão a bordo pelas mesmas razões. É também a única forma pela qual cada indivíduo no sistema pode confiar que os outros estão agindo para deixar a organização melhor do que era quando a encontraram. Para citar novamente a General Robinson, essa é a raiz da paixão. A paixão vem de você sentir que é parte de algo em que acredita. Algo maior do que você mesmo.
Se as pessoas não confiarem que a companhia está organizada de modo a fazer avançar o porquê, a paixão se dilui. Sem uma confiança gerenciada, as pessoas vão se preocupar basicamente consigo mesmas. Esta é a raiz de políticas de escritório. Pessoas agindo em benefício próprio, muitas vezes à custa de outros, até da companhia. Se uma empresa não gerencia a confiança, os que trabalham para ela não confiarão nela. E o interesse individual torna-se a motivação predominante. Isso pode ser bom no curto prazo, mas com o tempo, a organização ficará cada vez mais fraca. Herb Kelleher, o visionário por trás da Southwest Airlines, compreendeu isso mais do que a maioria. Reconheceu que para obter o melhor de seus funcionários, precisava criar um ambiente no qual eles sentissem que a companhia zelava por eles. Sabia que eles se superariam naturalmente se sentissem que o trabalho que realizavam fazia diferença. Quando um jornalista perguntou a ele o que, em sua opinião, vinha em primeiro lugar, os acionistas ou os funcionários, sua resposta foi, na época, uma heresia, e em grande medida ainda é. Bem, isso é fácil, disse ele. Funcionários vêm em primeiro lugar. E se são bem tratados, eles tratam bem todo mundo. Então, todo mundo volta a usar o produto da companhia e isso faz os acionistas ficarem felizes. Essa é realmente a maneira como isso funciona. E não é nenhum segredo. A influência dos outros. Em quem você confia mais? Em alguém que conhece ou em alguém que não conhece? No que você confia mais? Em uma propaganda ou na recomendação de um amigo? Em quem você confia mais? No garçom que lhe diz tudo que está no cardápio é bom ou no garçom que lhe avisa para evitar o frango? São perguntas fáceis de responder? Então que tal esta? Por que alguém deveria confiar em você? Recomendações pessoais são muito úteis. Confiamos no juízo de outros. Isso é parte do tecido que constitui as culturas fortes. Mas não confiamos no juízo de qualquer um. É mais provável que confiemos naqueles que compartilham nossos valores e nossas crenças. Quando acreditamos que alguém tem em mente nossos interesses, porque isso também o beneficia, o grupo todo se beneficia. Os avanços das sociedades basearam-se em grande parte na confiança existente entre aqueles que compartilham um conjunto de valores e de crenças. O sentimento de confiança fica alojado no mesmo lugar do porquê, o sistema límbico, e costuma ser poderoso o bastante para suscitar uma pesquisa empírica ou, ao menos, semear dúvidas. Esse é o motivo de tantas manipulações serem eficazes. Acreditamos que, para o bem ou para o mal, os outros sabem mais do que nós. É claro que 4 entre 5 dentistas sabem escolher uma goma de mascar melhor do que nós. Mas, e quanto ao 5º dentista? O que ele sabe que os outros não sabem? É claro que confiamos no endosso de celebridades. Essas pessoas são ricas e podem usar o produto que quiserem. Deve ser bom se elas estão pondo sua reputação em risco para promovê-lo, certo? É provável que você já tenha respondido mentalmente a essa pergunta. É claro que elas estão endossando o produto porque foram pagas para fazer isso. Mas se o endosso por celebridades não funcionasse, as companhias não fariam uso dele. Ou talvez o medo de que possam funcionar seja o que abastece a piscadela de $1 milhão e o sorriso que nos estimula a comprar um carro em vez de outro ou esse batom em vez daquele. O fato é que nenhum de nós está imune ao efeito que alguém que conhecemos ou em quem sentimos que confiamos exerce sobre nós, influenciando nossas decisões. O endosso de celebridades é usado por causa desse conceito. Supõe-se que usando um rosto ou um nome reconhecíveis, as pessoas vão confiar no que está sendo afirmado.
A falha nessa suposição é que o status de celebridade por si só possa ser usado para influenciar o comportamento, mas nesse nível consiste apenas em pressão de grupo. Para que funcione, a celebridade precisa representar alguma causa ou crença muito clara. Um atleta conhecido por sua ética pode ter algum valor para uma companhia que tenha a mesma crença, por exemplo. Ou um ator conhecido por seu trabalho de caridade seria compatível com uma companhia conhecida por boas ações. Nesses casos, fica claro que tanto a companhia quanto a celebridade estão trabalhando juntas em prol da mesma causa. Vi recentemente um anúncio da TD Ameritrade com Regis Philbin e Kelly Ripa, apresentadores de um talk show matinal. Ainda estou tentando descobrir a causa que esses apresentadores representam e que importância isso tem na hora de escolher este banco e não aquele. Quando uma companhia diz que uma celebridade representa o tipo de qualidades que gostaríamos que nossos clientes associassem a nós, ela não entendeu nada. A celebridade é outro o quê para o porquê da companhia. A celebridade tem que personificar as qualidades que já existem na companhia, sem ter primeiro a clareza quanto ao porquê. Qualquer benefício consistirá apenas em aumentar o reconhecimento. Muitas decisões e mesmo negociação de contratos baseiam-se em um critério da indústria da publicidade chamado Key Score, um coeficiente que representa quanto uma celebridade é conhecida ou sua popularidade. Quanto mais alto o quociente, maior o conhecimento espontâneo de uma celebridade. Essa informação sozinha não é suficiente. Quanto maior a clareza do porquê desse porta-voz, melhor embaixador ele poderá ser para uma marca ou companhia com a mesma mentalidade. Mas não existe atualmente um índice do porquê de uma celebridade. Portanto, o resultado é óbvio. O valor de tantos endossos de celebridades é apenas o do apelo da fama em si, a menos que o público que se está tentando atingir tenha uma noção daquilo em que o porta-voz acredita, a menos que o porta-voz seja um dos nossos. O endosso pode motivar reconhecimento e até impulsionar as vendas no curto prazo, mas não conseguirá construir confiança. Uma recomendação na qual se confia é poderoso bastante para suscitar fatos e números e até orçamentos de marketing de muitos milhões de dólares. Imagine um jovem pai que quer fazer tudo certo para seu filho recém-nascido. Ele decide que vai comprar um carro novo, que seja seguro, que proteja o bebê. Passa uma semana lendo todas as revistas e análises. Já viu todos os anúncios e decide que no sábado vai comprar um Volvo. Os fatos estão considerados e a decisão tomada. Sexta-feira à noite, ele e sua mulher vão a um jantar. No evento está seu amigo, um entusiasta de automóveis. Nosso intrépido novo pai vai até o amigo e anuncia com orgulho que decidiu comprar um Volvo. Sem pensar um só instante, seu amigo replica: "Por que você faria isso? O Mercedes é o carro mais seguro na estrada. Se você está pensando em seu filho, compre um Mercedes." Desejando ser um bom pai, mas também confiando na opinião do amigo, uma de 3 coisas acontece. Nosso jovem pai vai mudar de ideia e comprar um Mercedes. Vai manter sua decisão inicial, mas não sem alguma dúvida quanto a se está mesmo fazendo a coisa certa. Ou voltará à prancheta para refazer todas as suas pesquisas e ter certeza quanto à sua decisão. Não importa quantas informações racionais tenha a seu alcance, a menos que aquela que escolha também pareça ser a certa, o estresse vai aumentar e a confiança diminuir. Mesmo que você a relativize, a opinião dos outros importa. E as opiniões daqueles em que confiamos importam mais. A questão não é como as fabricantes de automóveis deveriam falar ao pai que compra o carro,
A questão não é nem mesmo como pedir a opinião altamente influente de seu amigo, o entendido em carros. O conceito de compradores e influenciadores não é novo. A questão é como conseguir influenciadores suficientes falando sobre você de modo que possa fazer o sistema chegar ao ponto de virada.